Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Werneck FS. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 4 maneiras de usar classes e objetos para modelagem de dados. Nesse vídeo a gente tem um contexto fictício que eu decidi nomear de Vertran, ou Werneck Trânsito, e o nosso objetivo vai ser de modelar um pedaço de um documento CRLV. Para quem não conhece, o CRLV é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, que o Detran emite quando a gente adquire um veículo, certo? E a gente vai modelar algumas partes só desse documento, no caso o Renavan, a placa e o chassi. E mesmo assim a gente só vai brincar de fato com um desses carinhas, que vai ser a placa. Nota! Eu coloquei aqui embaixo, essas maneiras não são exaustivas, ou seja, são apenas algumas formas de fazer modelagem de dados com classes. Elas são apenas algumas das minhas formas preferidas de criar e modelar objetos na programação. A gente vai falar da maneira básica, que é uma simples contextualização de dados sob um nome comum. A gente vai falar sobre como fazer uma especialização em cima de tipos mais primitivos. A gente vai falar um pouco sobre enumerações e também sobre como fazer polimorfismo com tipos de união, union types. Vamos lá? Eu vou começar aqui no meu arquivo crlv.py. Eu quero fazer um data class. Eu vou usar aqui o data class do Python. Vou fazer uma class crlv. No nosso crlv a gente vai ter um Renavan, que vai ser uma string. A gente vai ter uma placa, que vai ser uma outra string. E a gente vai ter o chassi, que vai ser a nossa terceira string. Quando a gente faz isso, quando a gente coloca esses campos, esses membros na classe CRLV, a gente está basicamente contextualizando esses carinhas sob um nome. Então, se você não sabe por que você usaria uma classe, por exemplo, se você é iniciante e está querendo saber um pouco mais sobre orientação a objetos, sobre por que usar uma classe, esse é um dos motivos, é o motivo que eu sempre falo. A gente quer contextualizar alguns dados, né? Um punhado de dados sob um nome comum. Nesse caso, o nosso nome comum é CRLV. Se a gente for aqui também no nosso arquivo main.py, eu vou fazer aqui, não vou fazer nenhuma função, vou fazer o código direto. Eu vou fazer que o meu CRLV1 vai ser um CRLV. Ele já vai importar automaticamente quando eu der Enter. E eu posso colocar aqui, ó, qualquer coisa. Posso colocar qualquer 3 strings. Quando eu faço isso, eu já tenho um objeto CRLV. Perceba que quando eu coloco só 2, ou então mesmo se eu coloco alguma coisa errada, um tipo errado, ele já notifica aqui e deixa vermelhinho embaixo para a gente prestar atenção e colocar certinho, né? No caso, são tudo string, então a gente vai usar todos strings. Eu vou começar já colocando uma placa aqui, ó. ABCD, ABC, né? 1, 2, 3, 4. E eu também quero já printar nosso CRLV1. Já vou executar para ver o que acontece, para ver o que ele mostra, né? Então ele mostra aí que o Renavan é uma string vazia, o chassi é uma string vazia, como a gente colocou aqui, né? E a placa está exatamente o valor que a gente colocou, que é ABC 1, 2, 3, 4. Maravilha! Por que eu deveria fazer uma classe para isso, né? Por que não usar uma simples tupla, que eu poderia fazer dessa forma, ou por que não criar um dicionário, né? Eu gosto de falar que a gente pode contextualizar os dados sob um nome, né? Nesse caso aqui, no nosso contexto, que é o Vertran, é o Werneck Trânsito, né? Que é um departamento fictício de trânsito, a gente tem esse documento. E no nosso sistema, na programação, né? No código, faz sentido que a gente deixe esses campos, Renavan, placa, chassi, sob um nome comum, no caso CRLV. Assim a gente consegue fazer um espelhamento um para um, né, de um documento real aqui que a gente usa, que a gente usa na nossa vida real, certo? Legal. E a vantagem de a gente fazer isso é que a gente consegue criar, por exemplo, 2 objetos ou até mesmo 3 objetos usando a mesma estrutura, certo? Todos os nossos CRLVs terão as mesmas coisas, então Renavan, placa e chassi, a mesma estrutura, só que com dados diferentes. Então aqui eu posso colocar XYZ 9876, sei lá.
A gente pode colocar aqui AXT6254. E a magia é que cada um desses caras são objetos diferentes. Então, ainda que eles compartilhem da mesma estrutura, né, eles estão em locais diferentes na memória do computador e os dados, claro, são diferentes. O que isso significa? Isso significa que quando eu imprimir aqui, ó, cada um desses carinhas, cada um deles vai ter uma placa diferente. Afinal, a placa é a única coisa que eu coloquei de diferente aqui, né? A gente também pode fazer print aqui CRLV1 igual a CRLV2 para validar esses dois objetos, né? Validar não, a gente quer validar a igualdade desses dois objetos e a gente consegue, obviamente, false aqui no nosso terminal. Afinal de contas, eles não são a mesma coisa, né? Eles têm dados diferentes. É diferente se eu chegar aqui, por exemplo, no CRLV4, e fizer aqui, ó, print CRLV3 igual a CRLV4, e quando eu mandar imprimir, ele vai dar true. Por que ele me dá verdadeiro aqui? Porque os dados são os mesmos, né? Então isso aqui é uma magiazinha do Data Class. O Data Class ele já faz essas coisas pra gente de comparar objetos. Se a gente quiser ver se eles são a mesma coisa na memória do computador, aí eu tenho que fazer uma outra coisa, que é o is. Você pode ver isso aqui, tudo que eu estou falando, em mais detalhes nas aulas que eu já tenho aqui no meu canal, que eu vou deixar o link aí na descrição e também no canto direito aí do vídeo. Vamos seguir em frente, porque eu não quero perder muito tempo. Esse formato, né, a forma que a gente está fazendo o nosso CRLV aqui, ainda está um pouco ruim. Por quê? A gente conseguiu fazer, né, essa contextualização básica sobre o nome CRLV, mas eu sinto que falta alguma coisa. Por quê? Eu posso colocar qualquer coisa aqui, certo? E quando a gente executar esse cara, ele vai deixar a gente criar esses CRLVs. E eu não quero que isso aconteça, porque quando a gente tem aí um Renavan, ou então um chassi, uma placa, a gente tem formatos específicos para seguir. Então a gente vai ver aí o segundo passo do nosso script, que vai ser a especialização em cima de tipos mais primitivos. Para isso eu vou abrir aqui nosso arquivo placa.py e vou fazer um class placa Mercosul, que é o que a gente tem aí por padrão hoje andando na rua, né? A gente tem a placa Mercosul e a gente tem a placa brasileira, que é mais antiga. Por enquanto eu vou focar na placa Mercosul. Placa Mercosul a gente vai ter basicamente, eu vou fazer um init aqui, a gente vai receber, né, uma placa que vai ser uma string, e a gente quer em algum momento falar que que o campo placa da nossa placa Mercosul seja igual a essa placa. Por que eu estou fazendo um método init e não colocando um data class igual eu fiz aqui no CRLV? Porque esse aqui vai ser o nosso objeto de especialização em cima de um primitivo, que é a nossa string, né? E eu vou usar o método init para fazer algumas validações nessa placa Mercosul. Então, por exemplo, quando a gente tem uma placa Mercosul, deixa eu abrir aqui a página da Wikipédia que eu até já separei aqui pra gente, a gente vê que tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Uma delas aqui, elas são 7 caracteres, e outra delas é que ele segue esse formato. Letra, 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 dígito, letra, dígito, dígito. Então a gente quer fazer essa validação na nossa classe placa Mercosul, certo? Legal. Então vamos voltar lá. A primeira coisa que eu quero fazer é validar o tamanho, né, da string. Então aqui eu vou fazer. Se a nossa placa tiver um tamanho diferente de 7, então eu vou simplesmente jogar um erro aí, um value error, que vai ser, que vai dizer, né, basicamente aqui que placa deve ter 7 caracteres. Maravilha. Além disso, a gente também quer validar que eles serão letra, 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 dígito, letra,
dígito, dígito. Então a gente vai pegar aqui e vai falar. A gente tem letra, 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 dígito, letra, dígito, dígito. Então nas posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para algumas posições eu quero que seja letra, para algumas outras posições eu quero que seja dígito. Então, vamos fazer uma validação assim, ó, uma validação que vai pegar para cada index. Nesses aqui eu quero 0, 1, 2 e depois o índice 4. Se a placa nesse índice não for alfa, né? Acho que é alfa que a gente usa para ser string, é uma string alfabética, é isso aí. Se ela não for uma string alfabética, quero colocar raise value error. Posições 0, 1, 2, 4 da placa precisam ser alfanuméricas. E a mesma coisa para os índices 3, 5 e 6. For index em 3, 5 e 6. If not placa index ponto isDigit. Afinal a gente quer verificar se essas posições são dígitos, né? Raise value error. Posições 3, 5 e 6 precisam ser dígitos. E com isso a gente valida a nossa placa aí do Mercosul. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou mudar o meu CRLV para, em vez de usar uma string, vai usar essa placa Mercosul. Então eu digito aqui, ele já faz o import automático para mim. E a gente tem que voltar no main, porque agora ele está falando, né, que esse carinha aqui está errado. E não pode ser uma string, agora tem que ser uma placa Mercosul, certo? Então vamos fazer isso aí. Eu vou colocar essa string aqui entre parênteses e chamar aqui a placa Mercosul. Colocar dentro do tipo que eu acabei de definir. Vou fazer isso para os 3. Placa Mercosul. Vamos ver o que acontece quando eu executo esse código aqui. Opa, bam, deu velho erro. A placa deve ter 7 caracteres. Então a primeira validação que a gente fez já está funcionando aqui, certo? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui. Vou deixar ABC 1, 2, 3, 4. Eu vou executar de novo e bam, deu outro erro pra gente, um outro velho erro dizendo que posições 0, 1, 2, 4 da placa precisam ser alfanuméricas. Então, né, quando a gente pega aqui 0, 1, 2, 4, esse cara aqui não pode ser uma placa do Mercosul. Então a gente vai trocar esse 2 por ABC. Vou colocar um C. E vou executar. E bam, a gente tem um velho erro aqui dizendo que a placa deve ter 7 caracteres. Quando ela diz que a placa deve ter 7 caracteres, significa que ela passou nessa validação e agora ela tá falando de um erro que está neste cara. Então vamos descer aqui e deixar essas placas também com formato válido. 8 vai ser, eu tenho aqui rapidinho, ele tem pra gente, né? O 8 vira um I, então eu vou trocar esse 8 por um I. E vamos ver esse aqui. O 2 vira um C também. Pô, mas eu já tenho um C aqui em cima, então eu vou colocar outra coisa. Eu vou colocar um F. Legal. Vamos executar e pronto. A gente tem aqui, né, que nosso CRLV agora tem a placa Mercosul, né? Só que ele fala aí que esse cara é um objeto, né, nesse endereço de memória, então daqui a pouco a gente troca esse cara aí para ele ficar um pouco mais bonito, né? Aliás, vamos fazer assim, vamos fazer do jeito que está sendo feito hoje em dia, que é o seguinte:
eu não vou usar esse init. Eu vou fazer igual eu fiz no outro, que é transformar esse cara num data class. Deixa eu tirar esse espaço aqui. E esse cara vai ser um simples create, um criar, né? Vou colocar em português, já que eu tô codando em português. E esse cara vai ser um class method. Vai ser um método de classe. E a gente vai ter aqui que placa é uma string. E em vez de dizer que self placa é igual a placa, eu vou simplesmente passar aqui, ó, cls. Return, na verdade, né? Return. Opa, escrevi tudo errado aqui. Return cls com essa placa. Porque se a gente chegou até aqui, então a gente sabe que está validado. Ah, mas isso não significa que qualquer pessoa pode, né, simplesmente fazer isso aqui, cadê? E passar qualquer coisa? Bem, sim, significa. E ele não vai reclamar, de fato. Mas a gente não está desenvolvendo um sistema para fazer da forma errada, né? A gente quer fazer da forma certa, a gente quer fazer de uma forma que fique mais simples para nós programadores e que fique mais fácil de escrever também. Então eu vou simplesmente criar aqui, ó, escolher esses três e colocar criar. E esse método criar vai validar para a gente. Se eu colocar um outro aqui, ó, ele já valida, ele fala que a placa deve ter 7 caracteres. Certo? Então tá aí. Vamos colocar uma letra aqui, ó, para ver se ele fala dos dígitos. Fala. 356 precisam ser dígitos. Legal. Então a gente tem aí nosso CRLV, que já tem uma placa Mercosul. E quando a gente cria esse placa Mercosul, a gente tem uma especialização em cima de tipos mais primitivos. Legal. Vamos falar sobre enumerações agora. Para que a gente vai usar uma enumeração? Simples. Eu quero trazer isso aqui para o nosso sisteminha. Eu quero trazer as cores das placas para o nosso sistema. E para isso a gente vai criar as enumerações. Eu vou vir aqui na placa, no placa.py, no placa Mercosul, eu vou falar que essa placa Mercosul também tem uma categoria. E esse aqui vai ser um tipo que a gente vai chamar de categoria veículo. Inclusive, essa categoria é algo que a gente pode ter no nosso CRLV também, porque se a gente for ver aqui, ó, categoria aparece aqui particular. Eu vou mudar aqui o meu planejamento inicial, vou colocar uma categoria, que também vai ser categoria veículo. E por enquanto nenhum deles sabe o que é isso aqui. Vou criar mais um arquivo aqui, ó, categoria.py, e vou criar uma classe categoria veículo, e esse cara vai ser uma enumeração. Eu vou falar que ele é um enum, e ele vai importar automaticamente para mim aqui o enum. E a gente vai colocar linha a linha cada uma dessas coisas aqui que a gente tem, cada uma dessas categorias. Então a gente vai ter coleção, comercial, diplomático, coleção, já esqueci, comercial, diplomático, experiência, oficial e particular. Agora, esse aqui sozinho, ele não deixa, né? O Python ele reclama que isso aqui não é válido. Então a gente vai fazer uma coisinha, né? Eu digo que isso aqui é uma gambiarrazinha que o Python teve que fazer para permitir que a gente criasse numeração. A gente vai fazer igual a auto, que ele vai importar também de enumeração. A gente chama, né, esse auto aqui igual uma função. O auto é uma classe, eu não vou entrar em detalhes sobre esse auto. A única coisa que eu vou dizer é que ele vai dar alguns valores automaticamente para a gente. Certo? Então eu vou colocar aqui auto, deixa eu copiar isso aqui e colocar nos outros. Legal. Vamos voltar para a placa. Aqui eu vou dar um Ctrl espaço e ele já vai reconhecer e já vai importar para mim aqui. Mesma coisa no CRLV. Ctrl espaço, ele importa automaticamente para mim, já fica aqui bonitinho.
A gente volta no main e o que acontece ele reclama pra gente que agora está faltando uma categoria. E a gente já pode vir aqui e colocar de fato essa categoria. Como é que a gente faz isso? Usando uma classe que é uma enumeração no Python. A gente importa essa categoria e coloca aí ponto, por exemplo, particular. Mesma coisa aqui. Categoria de veículo, ponto, não sei, diplomático. Categoria de veículo, ponto, sei lá. Vamos colocar coleção agora. Quando a gente executar, ele ainda vai dar erro. porque a placa agora está esperando que a gente passe também uma categoria. A gente vai pegar essa categoria aqui. Categoria. Esse cara vai ser uma categoria de veículo. E a gente vai passar a categoria aqui para o nosso CLS, certo? E aí ele para de reclamar e a gente pode finalmente voltar para cá. Agora aqui a gente já está com um problema. O que é esse problema? A gente vai ter que passar essa categoria 2 vezes. Vamos ver o que significa. Se eu fizer isso, particular, vou vir aqui em cada um deles e colocar a categoria igual a gente passou, diplomático, e categoria comercial, acho que foi o que eu coloquei, né? Não, ó, ótimo, isso aqui vai servir como exemplo. Por quê? Vou mostrar. Vou pular a linha aqui só para deixar mais visível, né, os dados que a gente está colocando aqui com o que a gente está construindo. Deixa eu tentar pegar aqui direto. Esse aqui ele não vai fazer o que eu quero, ele vai quebrar de uma forma que eu não quero. Vou quebrar na mão. Quebrei e também tirei o terminal para a gente conseguir visualizar aqui. Qual que é o problema desse approach aqui, né? Quando a gente está criando, né, o nosso CRLV, a gente tem que passar 2 categorias de veículo, uma para a placa e uma para o próprio CRLV. E isso pode ser problemático, porque justamente por causa disso aqui, a gente tem uma inconsistência nos nossos dados. Como que na placa a categoria do veículo é comercial e no CRLV é uma coleção. Eu vou mudar a forma como eu construo essa placa aqui. Eu tinha feito dessa forma porque inicialmente eu tinha pensado em fazer uma enumeração para as cores, mas isso mudou durante o planejamento. Eu só não repensei como é que eu ia criar o CRLV, porque eu decidi durante esse vídeo que eu ia colocar essa categoria no CRLV. Então eu vou fazer o seguinte, vou voltar para a placa, vou tirar essa categoria, vou refatorar essa categoria aqui, essa placa Mercosul, e vou deixar a categoria simplesmente no CRLV. E eu vou mostrar por que eu tinha pensado depois em colocar essa categoria na placa. Mas vamos lá, vamos continuar com o conteúdo do vídeo. A gente pode tirar essas categorias. Deixa eu tentar escolher aqui certinho para cada um deles. Consegui. Então agora a gente tem o que a gente tinha antes, né? Então estamos usando uma enumeração para a categoria do veículo. Estamos usando aí a placa Mercosul com uma maneira de especializar um tipo primitivo, né, em cima de uma string. A gente estava com o CRLV, que é a contextualização básica de dados sobre um nome comum. E falta falar sobre o polimorfismo com tipos de união, polimorfismo com union types. Os tipos de união são uma forma de a gente usar polimorfismo, principalmente aqui no Python, né? Mas tem algumas outras formas de fazer isso em outras linguagens. Aqui no Python a gente está interessado no Union Type para fazer o seguinte. Nem todos os CRLVs terão uma placa Mercosul, nem todos os veículos terão uma placa Mercosul. Alguns desses veículos podem ter uma placa brasileira, que é o formato antigo, certo? Então a gente usa um Union Type, né? Um tipo de união, para dizer aqui, para usar do polimorfismo na hora de dizer qual que é o tipo da nossa placa. Eu vou simplesmente já colocar aqui, vou colocar placa veicular, placa veículo para ficar igual à categoria. Esse import eu posso tirar porque eu não vou usar.
eu vou voltar aqui no meu placa e eu vou dizer aqui em cima, ó, que eu tenho um tipo placa veículo, que vai ser uma placa Mercosul, e vou usar o pipe aqui, a barra vertical, que é o ou, placa brasileira. E aí aqui embaixo a gente vai ter também uma data class, né? Eu vou simplesmente escrever placa brasileira porque eu não vou colocar todas as validações nesse cara aqui igual a gente fez na placa Mercosul. Eu não vou fazer só pra gente ganhar um pouquinho de tempo porque a gente já está com mais de 20 minutos de vídeo aqui, tá? Então a gente diz que a placa de veículo é uma placa Mercosul ou uma placa brasileira. O que isso significa? Eu vou vir aqui, ó, dizer que esse cara é isso aqui, então. No nosso main a gente não precisa trocar nada, porque uma placa Mercosul é uma placa veicular. E o que isso permite a gente fazer agora é, por exemplo, vou trocar aqui, ó, placa brasileira. Quando eu faço isso, claro que eu não vou colocar nada aqui, né, nenhuma placa aqui, eu vou simplesmente colocar, não vou nem colocar nada porque ele vai apontar erro. A gente não fez nenhuma implementação, né? A gente não fez nenhuma validação da placa brasileira. Eu vou simplesmente deixar aqui para você ver que ele permite que a gente deixe dessa forma. Vou mudar o CRLV para você ver de novo. Ó, placa Mercosul. Eu faço isso no main dá erro. Por quê? Porque placa brasileira não é uma placa Mercosul. Ele reclama que a gente está tentando colocar uma placa brasileira. Mas o sistema ideal para lidar com o documento CRLV vai deixar a gente colocar tanto a placa Mercosul quanto a placa brasileira. Então a gente usa o tipo de união. Vou voltar aqui para o placa veículo. E aqui eu vou simplesmente remover todos os importes não utilizados. Nosso main já está certinho de novo. Quando a gente executa, ele deixa tranquilo aqui. Então a gente pode ter a placa Mercosul, que no nosso exemplo está validado, e a gente também pode ter a placa brasileira, que a gente não vai fazer validação nenhuma nesse caso. Para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu vou fazer uma coisinha bem legal aqui, ó, que vai ser o seguinte. Eu vou fazer um print placa, uma função que vai pegar, né, uma placa. Então eu vou pegar aqui uma placa de veículo e uma categoria veículo. E a gente vai simplesmente imprimir o valor da placa, né, de acordo com a categoria. O que eu quero dizer com isso? A gente vai colocar a cor. Isso aqui é só uma coisinha, um bônus para a gente realmente fechar o vídeo com chave de ouro. Aqui a gente vai ter que inicialmente, né, vamos começar simplesmente fazendo um match nessa placa, porque a nossa placa pode ser de dois tipos diferentes. A gente pode ter uma placa brasileira, uma placa Mercosul, que foi o que a gente fez primeiro. Aqui faltou um case. E aqui eu vou colocar simplesmente placa. Vou fazer um print placa, só para a gente ver o que acontece. Type string is not assembled to declare type placa veículo. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, perdão. Peço perdão. Eu esqueci que agora com a validação de tipos do Python, ele não vai deixar eu reusar essa variável, porque essa variável já está como tipo placa veículo. Então eu vou simplesmente falar que essa placa é uma string. Placa string, acabou. Não importa. Para dentro da minha função, que esse nome só serve para dentro da minha função, não importa se eu vou colocar placa string placa, não importa. Vamos lá. Aqui eu vou simplesmente fazer um print de placa string. E aí, caso seja uma placa brasileira, vai fazer alguma coisa aí que a gente não sabe porque a gente não tem nada aqui. A gente não fez nenhuma validação na placa brasileira, então eu não vou nem colocar nada aqui. Beleza, ótimo. Vamos rodar isso aqui. Eu vou pegar o meu primeiro CRLV aqui, ó, e vou fazer um print placa. Vou colocar aqui, ó, CRLV1.placa.
Missing parameter for categoria. CRLV1.categoria. Legal. Manda executar. Ele simplesmente coloca aqui na tela. Deixa eu tirar esses outros prints, para eles não atrapalharem a gente. Então tá aqui. Ele imprime pra gente ABC1C34, que é exatamente o que a gente colocou aqui em cima, né? Eu vou tirar esses prints daqui. Deixa eu dar uma arrumadinha. Então os outros prints não nos interessam. E também não interessa nesse momento pra gente o CRLV2 e nem o CRLV3. Eu quero tela para conseguir ver aqui a placa que eu escrevi, certo? Legal. Então eu vou fazer assim. Aqui no nosso placa.py, onde a gente tem o print placa, eu vou também fazer um match na categoria. E eu vou pegar para cada categoria, então eu vou fazer aqui, ó, case. Aliás, melhor do que fazer um match case, eu vou fazer um dicionário. Vou pegar a cor, vai ser categoria veículo, ponto cada um deles, né, no caso, ponto coleção. Vou fazer aqui alguma coisa que ainda vou arrumar. São 6, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou mudar aqui. Esse aqui vai ser comercial. Esse aqui vai ser diplomático. Esse aqui vai ser experiência. Esse aqui vai ser oficial. E esse aqui vai ser, finalmente, particular. E cada um desses vai ter uma cor associada. O que eu vou fazer aqui é colocar um código ANSI para a gente deixar o terminal colorido. Então percebe aqui como, por exemplo, aqui fica verde, aqui fica azul, sabe, no terminal? Eu vou usar um códigozinho para a gente mudar essas cores aí diretamente no terminal. Vou pegar aqui, na coleção a gente tem um cinza, no comercial a gente tem um vermelho, diplomático dourado. Vou começar pelo comercial aqui, ó. Então, comercial vai ser um vermelho. Eu vou colocar o código ANSI X1B. Aí aqui eu vou colocar um para negrito e vou colocar vermelho, né? É vermelho? É vermelho. Comercial é vermelho. Deixa eu colocar as cores primeiro, que eu vou fazendo direto aqui. Dourado. Vermelho. Código ANSI para coleção cinza. Não existe cinza no ANSI que eu estou usando, então eu vou ter que improvisar com alguma outra coisa. Experiência é o verde. Para o oficial é um azul. E finalmente para o particular é o preto. Então cor preta, cor azul, cor verde, cor dourada, cor vermelha e cor cinza. Legal. Por vermelho aqui a gente já tem, é o 31M. Eu vou copiar e colar esse código para os carinhas de baixo. Dourado também não tem, mas a gente tem amarelo. Se eu não me engano, o amarelo é o 33. O verde é RGB, Red Green Blue, vai ser o 32. O azul vai ser o 34. O preto acho que eu vou fazer diferente. Eu vou inverter. Eu vou deixar além, né, de deixar a cor preta, que vai ser 30. Eu vou também colocar um fundo branco, que vai ser o 47 aqui. E a gente tem também o cinza. O que eu vou usar para o cinza? Cara, não faço ideia do que eu vou usar para o cinza. O que eu posso usar para o cinza? Eu tenho vermelho, eu tenho verde, eu tenho azul, eu tenho amarelo. Cara, eu vou usar magenta para o cinza, não tô nem aí. Aqui a gente está só fazendo um negócio fictício mesmo, então. E a gente só quer ver a corzinha bonitinha no terminal. Então eu vou usar aqui 35 para o magenta. Magenta é um tipo de rosa, um tipo de roxo, sei lá onde que ele se encaixa. No nosso caso, magenta. Aqui eu vou colocar ANSI cor e vou pegar a categoria. E vou pegar também um ANSI reset, que vai ser X1B 0M. E aqui eu vou fazer então, vou colocar isso aqui entre aspas, vou fazer uma string F, né, uma F-string. Aqui eu vou colocar um ANSI cor e aqui um ANSI reset, para ele voltar depois, né? Vou voltar para o meu main e vou executar.
E ele fica bonitinho aí com a corzinha que a gente quer. Vou fazer a mesma coisa pro CRLV2 e CRLV3. Já tem uma coisa para refatorar na nossa print placa. Posso vir aqui, ó. Posso vir aqui, aliás. Pode ser um método aqui, ó, do meu CRLV, dependendo do meu contexto. Como no nosso contexto aqui, no contexto do Vertran, a gente está mexendo diretamente com o terminal, a gente está fazendo no terminal as coisas, pode fazer sentido a gente colocar um método no nosso CRLV para imprimir essa placa. Mas a gente também pode colocar com uma função separada. Vamos fazer assim, para deixar separadinho. Não, mudei de ideia. Eu vou colocar aqui em cima mesmo, simplesmente porque a gente pode usar um selfie aqui. Então, print placa, eu vou pegar exatamente o que eu já tinha aqui. Vou copiar esse cara, vou jogar para cá. Esse cara vai tudo um pouquinho para frente. Aqui a gente vai colocar selfie.categoria, a gente vai colocar selfie.placa, e a gente tem que importar alguns nomes aqui para funcionar. Legal. Então agora, em vez de chamar print placa, eu vou até deletar aqui pro Python apontar o erro. Em vez de a gente chamar print placa e passar placa e categoria, a gente vem aqui e simplesmente faz crlv1.printplaca. Mesma coisa para o crlv2 e 3. Esse aqui pode sair. Imprimir. Legal. Um deles não imprimiu. Por quê? Porque um deles é a placa brasileira que a gente não implementou, né? Então eu vou mudar aqui para o placa Mercosul. .criar. Esse aqui vai ser, não sei, pode ser colocar FSW, não, vou colocar WFS, afinal a gente está no canal Werneck FS, né? E colocar 1, 2, 3, 4, não, eu quero colocar, não sei o que eu quero colocar, vou simplesmente colocar 1, 2, 3, 4 mesmo. O 2 é o, colocar B, não C, 3, 4, 1B, 3, 4. Legal. O que ele está reclamando aqui? Que a gente não está usando mais esse carinha aqui. Legal. E é a mesma coisa aqui, que a gente não está usando a placa brasileira. Então, quando a gente usa o método, né, no CRLV, ele vai pegar a categoria que o objeto tem e vai pegar também a placa que o objeto tem. Então, como é que eu sei o que é esse self, né? Para você que é iniciante, o self está aqui, ó. A gente pede o self como primeiro argumento, né, do método, e o self está aqui, ó, crlv1. Ele está à esquerda do ponto quando se trata de um objeto de uma classe. Então, quando a gente fizer crlv1.printplaca, o self vai ser crlv1. Quando a gente fizer a mesma coisa aqui na linha de baixo, o self vai ser o crlv2. Quando a gente vier aqui embaixo, o self vai ser o crlv3. Então, self categoria vai ser a categoria aí de cada um do CRLV. Mesma coisa para o self placa, né? Vamos fazer os testes aqui, ó, mudar as categorias. Particular, ele colocou aqui, né, fundo branco com letra preta. Depois, o diplomático ele colocou amarelo. E o coleção ele colocou o magenta, que era para ser o nosso cinza. Vamos colocar outro aqui, vamos colocar comercial. Aliás, eu vou mudar no CRLV1 e vou só imprimir ele, tá? Vou tirar esses aqui, vou subir esses aqui, porque já não interessa mais pra gente. Então, o comercial fica vermelho. Aí a gente tem o diplomático, já foi? Não sei, coloca de novo. Diplomático ficou amarelo, isso aqui tá errado? Sobe esse aqui. A gente tem o oficial, que fica azul. Eu troquei as coisas. Onde que eu troquei? Na verdade não troquei, eu que estou confundindo na minha cabeça, né? Não troquei nada. Cada um deles está com a cor certinha. O diplomático, por exemplo, tá com dourado, tá certo. Vamos imprimir cada um deles, ó. Vamos lá.
Primeiro é o coleção. Coleção é cinza, no nosso caso é magenta, tá aqui. Depois vem o comercial, que tem que ser vermelho, ótimo. Depois vem o diplomático, que tem que ser amarelo, certinho. Depois vem o experiência, que tem que ser verde. Depois do experiência vem o oficial, né? Que tem que ser azul. Finalmente a gente tem o particular, que vai ser o preto mesmo. Pessoal, gostou do vídeo? Não se esquece de dar um like, não se esquece de se inscrever. A gente vai ter muito mais vídeos aí falando sobre orientação a objetos, Python, o que mais a gente quiser falar. Valeu!